A aceleração está acontecendo agora. Isso não é mais apenas ficção científica. Inteligência artificial já está apresentando descobertas científicas enormes e completamente novas. E está ficando cada vez mais rápido. Na mesma semana, tivemos não um, mas 2 artigos publicados na Nature, que é como a revista científica de maior prestígio do mundo. Ambos envolvem o uso de inteligência artificial para realizar pesquisas científicas de forma autônoma. E isso não é apenas teoria. Esses agentes de inteligência artificial literalmente criaram novos tratamentos para câncer, cegueira e resistência a antibióticos e outras doenças que atualmente são realmente difíceis de tratar. E essas descobertas são completamente novas. Inteligência artificial foi capaz de fazer uma série de descobertas nas quais os especialistas humanos nunca haviam pensado antes. Mais importante ainda, eles realmente funcionam na vida real. Então, neste vídeo, examinaremos esses 2 artigos e por que eles são tão importantes. Agora, isso é super técnico, mas como sempre, vou simplificar para facilitar o entendimento para todos. Vamos começar. Tudo bem, então o primeiro artigo se chama Acelerando a Descoberta Científica com Cocientista, e foi desenvolvido pelo Google. Este não é apenas um chatbot de inteligência artificial normal. Cocientista é fundamentalmente diferente. E é assim que funciona. Em vez de um modelo enorme, na verdade é todo um ecossistema de agentes especializados de inteligência artificial trabalhando juntos. Na verdade, você pode pensar nisso como um laboratório virtual. Veja como a estrutura de agência é organizada. No topo, você tem o agente supervisor. Este é o chefe. E seu trabalho é atingir o objetivo especificado pelo cientista humano. Digamos, um prompt como encontrar uma nova maneira de tratar esse tipo específico de leucemia. Este agente supervisor analisa esse objetivo e então aloca tarefas aos agentes subjacentes. É importante ressaltar que o supervisor é puramente administrativo. Seu trabalho é garantir que o sistema permaneça funcionando. A própria ideação criativa começa com o agente de geração. Este agente tem a tarefa de debater ideias iniciais. Ele explora a literatura científica usando pesquisa na web para obter os dados mais recentes e relevantes. Em seguida, sintetiza as descobertas existentes em novas direções propostas. Depois, gera o lote inicial de hipóteses ou ideias. Agora, geralmente quando você está fazendo um brainstorming, especialmente em um campo complexo, as primeiras ideias que você lança no quadro branco são geralmente, terríveis ou altamente falhas. Então, isso nos leva ao próximo componente mais crítico de todo o sistema, que é o agente de reflexão. Pense neste agente como o revisor mais brutal e rigoroso que você possa imaginar. Seu objetivo é tentar destruir as hipóteses geradas pelo agente gerador. Basta separá-los. Examina criticamente cada ideia proposta. Procurando por falhas, verifica os fatos para ter certeza de que tudo está correto. Ele também verifica novidades, garantindo que a ideia não seja apenas uma ligeira reformulação de uma descoberta existente, mas que seja na verdade uma ideia nova. Então o agente de geração surge com ideias e o agente de reflexão tenta separá-las. O atrito entre esses 2 agentes é o que leva o sistema a produzir ideias de altíssima qualidade. E então, trabalhando silenciosamente em segundo plano, está o agente de proximidade. Seu trabalho é mapear todas essas ideias em um espaço de alta dimensão para agrupar ideias semelhantes. Então, se a geração apresentar diversas variações ligeiramente diferentes de praticamente a mesma coisa, esse agente de proximidade será capaz de detectar isso e então dizer ao sistema: ei, tudo isso é essencialmente a mesma ideia. Pare de desperdiçar computação e recursos e passe para um conceito diferente. E o processo não para por aí. CoScientist também usa um agente de evolução. Este agente recebe as críticas duras do agente de reflexão, analisa as ideias sobreviventes e depois as refina iterativamente. Por exemplo, podem ser necessárias 2 boas ideias sobreviventes e combiná-las para criar uma ideia brilhante. Tenta preencher lacunas lógicas. Agora é aqui que fica fascinante. Como exatamente o sistema decide qual dessas ideias sobreviventes é a melhor? Essa é a parte genial. O sistema usa um agente de classificação para hospedar um verdadeiro torneio automatizado de ideias. Este é talvez o aspecto mais inovador de toda a arquitetura cocientista. O agente de classificação usa um sistema de classificação elo, assim como no xadrez ou em videogames competitivos, onde se um jogador de classificação inferior conseguir ser um grande mestre, ele receberá uma grande parte de seus pontos. Mas se 2 jogadores com classificação igual empatarem, suas pontuações quase não mudam. É exatamente o mesmo princípio matemático, mas aplicado à avaliação rigorosa de ideias científicas. E esse sistema de cocientistas na verdade simula debates frente a frente entre pares de ideias. Portanto, a hipótese A argumenta porque é mais nova, plausível ou testável do que a hipótese B. E a hipótese B tenta argumentar de volta, apontando falhas na hipótese A. E então temos um modelo de inteligência artificial separado que atua como um juiz que avalia o debate. Os vencedores ganham pontos elo, os perdedores os perdem. E ao longo de centenas ou mesmo milhares desses debates simulados automatizados,
as ideias mais fortes e robustas sobem naturalmente ao topo da tabela de classificação. Agora, se você já brincou com inteligência artificial, provavelmente sabe que grandes modelos de linguagem são notórios por alucinar, e às vezes, apenas inventar coisas enquanto parecem muito confiantes. Então, como sabemos que o quocientista não está apenas inventando essas ideias? Como sabemos que está realmente produzindo hipóteses científicas melhores e legítimas? Bem, os pesquisadores deram ao quocientista 15 objetivos biomédicos não resolvidos incrivelmente desafiadores escritos por cientistas com nível de doutorado e eles pediram que apresentassem as melhores soluções. Eles então pediram a especialistas humanos que fornecessem também suas melhores soluções. Eles também deram os mesmos objetivos a outros modelos de inteligência artificial de última geração da época. E eles pediram a especialistas humanos independentes para julgar quais ideias eram melhores. Agora, este é um teste cego, então os especialistas humanos não puderam ver se as ideias foram geradas por outros humanos ou por quais modelos de inteligência artificial. E os resultados foram notáveis. Você pode ver que os quocientistas, depois de dar tempo suficiente para pensar e iterar, eventualmente venceram todos os modelos de inteligência artificial e os especialistas humanos. Esses juízes humanos independentes classificaram as ideias dos quocientistas como significativamente mais altas em termos de novidade, plausibilidade e impacto em comparação com as melhores soluções de especialistas humanos. Então esse sistema de inteligência artificial não está apenas inventando coisas. Esta é a prova de que pode realmente criar novas ideias inovadoras que até mesmo especialistas humanos independentes aprovam. Agora, gerar ideias sólidas é uma coisa, mas isso realmente funciona na vida real? Esse é o teste final. Bem, a seguir os pesquisadores fizeram exatamente isso. Eles obtiveram os melhores resultados do quocientista em alguns problemas muito diferentes e incrivelmente complexos que ainda não foram resolvidos. E os resultados foram surpreendentes. Vamos mergulhar em cada um deles. O primeiro envolve leucemia mieloide aguda, ou LMA, para abreviar. Esta é uma doença muito difícil e é por isso que é tão difícil de curar. Veja, a leucemia mieloide aguda é um câncer de sangue devastador e altamente agressivo que começa na medula óssea. Agora, o maior desafio da LMA não é necessariamente matar as células cancerígenas no início. Na verdade, temos quimioterapias que já conseguem fazer isso muito bem. O problema é que a recaída é incrivelmente comum e quando a doença volta, é altamente resistente à terapia e volta de forma muito agressiva por causa de uma subpopulação específica de células que são chamadas de células-tronco de leucemia. Estas são células profundamente adormecidas que são como as raízes de uma erva daninha. Então você pode cortar a grama e matar a maior parte das células cancerígenas, mas se você deixar o RO para trás e muitas vezes mais forte. Portanto, essas células-tronco se escondem na medula óssea e escapam à quimioterapia padrão e podem eventualmente causar uma recaída. Atualmente não existe uma boa solução terapêutica para matar essas células-tronco adormecidas. Agora, aqui está o que os pesquisadores fizeram. Eles entregaram ao quocientista um enorme conjunto de dados de 2.300 medicamentos que já foram aprovados pela FDA para uso humano. Eles são usados atualmente para propósitos totalmente diferentes. A solicitação para a inteligência artificial foi essencialmente qual desses 2.300 medicamentos existentes seria reaproveitado para combater especificamente a leucemia mieloide aguda. Agora, este é basicamente todo o campo de reaproveitamento de drogas. Projetar um novo medicamento do zero levaria quase uma década e milhões de dólares e a taxa de fracasso é extremamente alta. Mas se pudermos olhar para os medicamentos existentes e descobrir novos usos para eles, então será muito mais eficiente. Bem, o cientista encontrou vários candidatos fortes. Identificou medicamentos como binimetinib, pacritinib e surivastatina. Vejamos um exemplo, binimetinib. Isso é atualmente aprovado e usado para câncer de pele, não para leucemia. Mas eles seguiram o conselho de quocientistas e testaram o binimetinib em células de leucemia em laboratório. E na verdade acabou sendo extremamente eficaz. Tinha um IC50 de 2 nanomolares contra a leucemia mieloide aguda. Vamos esclarecer rapidamente o que significa este IC50. É uma espécie de métrica padrão ouro. Então isso é uma medida de droga. Potência. Especificamente, quanto de um medicamento é necessário para inibir um processo biológico? Exatamente pela metade. Neste caso, o processo é a sobrevivência das células cancerígenas. Um número menor significa que o medicamento é muito eficaz. Você precisa de muito pouco para causar danos massivos. E neste caso, 2 nanomolares é uma concentração extremamente baixa. Então isso indica uma eficácia muito forte contra essas células cancerígenas. Isso mostra que o quocientista não é mais apenas uma estrutura teórica. Eles já conseguiram encontrar um novo medicamento que funcione muito bem em um câncer muito problemático que anteriormente não tinha boas terapias. Agora, sabe-se anteriormente que este binimetinib funciona para câncer de pele. Então talvez haja uma conexão aí. Mas aqui está outra descoberta ainda mais maluca. Eles disseram aos quocientistas que não nos dessem apenas os candidatos óbvios para reaproveitamento.
Dê-nos alguns medicamentos que não tenham nenhuma evidência anterior ligada à leucemia ou ao câncer. Eles queriam ideias completamente novas que nenhum ser humano jamais publicou sobre este assunto. E eis que, depois de muita reflexão e debate interno e classificação de diferentes ideias, o cocientista gerou uma hipótese sugerindo um medicamento chamado Kira6. Agora, Kira6 é uma molécula fascinante. Inibe uma enzima chamada IRE1-alfa, que controla o estresse celular. Então isso decide como as células eliminam proteínas mal dobradas ou quebradas. Então, o cocientista, depois de ler e sintetizar coisas em campos totalmente diferentes da biologia, levantou a hipótese de que direcionar essa via de estresse específica poderia matar seletivamente essas células de leucemia. Os humanos nunca pensaram nisso antes. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Por que a inteligência artificial sugeriu isso? Bem, se analisarmos a sua hipótese, a inteligência artificial reconheceu que as células cancerígenas, pela sua própria natureza de divisão rápida e descontrolada, também estão sob enorme estresse interno. Como eles estão crescendo tão rápido, seu maquinário de produção de proteínas está funcionando a todo vapor e quebrando constantemente. Portanto, eles dependem fortemente dessa via de resposta ao estresse, como o IRE1-alfa, apenas para sobreviver ao seu próprio caos. Ele precisa limpar constantemente muitas proteínas quebradas apenas para permanecer vivo. Caso contrário, a célula ficaria cheia de lixo. O cocientista deduziu que se você inibisse essa via específica do estresse com uma droga, Kira6, isso bagunçaria as células cancerígenas. Agora, você deve estar se perguntando, e as células normais? Bem, acontece que uma célula normal e saudável pode tolerar esta droga porque não está estressada. Na verdade, não é necessário depender desse caminho de lixo com tanta frequência. Mas para a célula cancerosa, que está em constante divisão e sob imenso estresse, esta droga é muito potente. Pelo menos foi o que a inteligência artificial sugeriu. Claro, o próximo passo lógico é testar isso na vida real. Então os cientistas aplicaram este medicamento Kira6 nessas células de leucemia e os resultados foram chocantes. Não foi apenas bom, foi extremamente eficaz. Acontece que o Kira6 foi 18 vezes mais eficaz em matar essas células-tronco da leucemia. Novamente, essas são as temidas células que causaram a recaída do câncer. Esses são os que antes não tinham um bom tratamento e eram muito difíceis de matar. Mas o cocientista descobriu que esta droga era 18 vezes mais eficaz em matar esses tipos de células em comparação com uma célula normal e saudável, o que significa que é uma droga realmente eficaz e seletiva. Mais uma vez, esta é uma prova sólida de que a inteligência artificial não está mais apenas inventando ideias ou divulgando informações conhecidas. Aqui, na verdade, surge uma nova maneira de redirecionar um medicamento para tratar um câncer muito difícil. E este é um novo método que os pesquisadores humanos não haviam pensado antes. Esta é uma descoberta médica genuína. Agora, além de medicamentos individuais, o cocientista da inteligência artificial também foi capaz de lidar com combinações de medicamentos, o que é realmente muito difícil. Veja, um medicamento é apenas uma variável. Mas a combinação de dois medicamentos cria milhares de interações potenciais a serem testadas, incluindo efeitos, toxicidade e muito mais. A introdução de um terceiro medicamento aumenta as combinações possíveis para milhões. Testar em laboratório todos esses diferentes componentes das drogas é praticamente impossível. Mas como este cocientista foi capaz de sintetizar todas as informações da literatura científica existente, ele é capaz de compreender e prever essas combinações muito melhor do que até mesmo os maiores especialistas humanos. Então, novamente, visando esse tipo específico de leucemia, a inteligência artificial sugeriu essa combinação de 3 medicamentos, JQ1, olaparib e MSA2, que era apenas a sua hipótese. Então, novamente, os pesquisadores testaram isso na vida real, e o que descobriram é que essa combinação específica era realmente muito eficaz contra o câncer. Especificamente, funciona sinergicamente para atacar o câncer de 3 ângulos diferentes. A inteligência artificial estava correta ao dizer que esses 3 medicamentos juntos eram significativamente melhores em parar o câncer do que qualquer um deles sozinho. Isso é um grande negócio porque testar tantas combinações de medicamentos é simplesmente impossível do ponto de vista econômico e físico. Existem milhões de combinações potenciais, o que é demais para os humanos testarem na vida real por tentativa e erro. Mas esta descoberta mostra que não precisamos de milhões de experimentos de laboratório caros. Esta inteligência artificial pode simplesmente sintetizar todas as informações conhecidas e criar por si só as melhores combinações que realmente funcionem. Isso torna a descoberta de medicamentos muito mais eficiente, especialmente para combinações de medicamentos. Portanto, estes são apenas alguns exemplos de como você pode fazer com que esse sistema de agentes de inteligência artificial encontre novos tratamentos para um tipo de câncer que era muito difícil de tratar. O artigo também explica como a inteligência artificial foi usada para a fibrose hepática. Esta é uma condição em que o fígado desenvolve tecido cicatricial excessivo, geralmente devido à inflamação, e pode eventualmente levar à insuficiência hepática. Os pesquisadores pediram ao cocientista que encontrasse novos alvos epigenéticos para esta doença. Em termos simples,
Epigenética refere-se aos mecanismos que mudam a forma como os genes são ativados ou desativados. Identificar esses alvos é como descobrir quais interruptores específicos no DNA dizem às células do fígado para produzirem colágeno em excesso, tecido cicatricial e outras coisas que causam a fibrose. Assim, uma vez identificados esses alvos, é fácil desenvolver terapias que retornem esses interruptores a um estado saudável. Então, novamente, o sistema de inteligência artificial assumiu essa tarefa e apresentou uma tonelada de hipóteses, debatidas consigo mesmo internamente até chegar a um quadro de classificação das melhores soluções. E finalmente conseguiu identificar novos alvos epigenéticos e propôs medicamentos para atingi-los, incluindo um medicamento chamado Vorinostat. A inovação aqui é que o Vorinostat já é um medicamento aprovado pela FDA, mas na verdade é usado para tratar um tipo raro de linfoma, o câncer, e não uma doença hepática. Então, novamente, os cientistas testaram a teoria da inteligência artificial na vida real, e de fato, descobriram que o Vorinostat reduziu com sucesso as cicatrizes do fígado sem ser tóxico para as células do fígado humano. Este é mais um exemplo de descoberta revolucionária. Este sistema de inteligência artificial mostra que a inteligência artificial pode acelerar a busca por tratamentos ao encontrar potenciais ocultos nas drogas. Já conhecemos drogas que atualmente são usadas para finalidades completamente diferentes e isso fica ainda mais louco. Então, vamos discutir o terceiro caso de uso para isso, que é a resistência antimicrobiana, ou RAM, para abreviar. Esta é sem dúvida uma das mais graves ameaças à saúde global do nosso século. Muitas doenças comuns como pneumonia, tuberculose ou itu são causadas por bactérias, fungos e parasitas. Agora usamos medicamentos chamados antibióticos para matá-los. Mas o problema é que estes podem evoluir ao longo do tempo para sobreviver a estas drogas. Basicamente, as bactérias podem adaptar-se e tornar-se resistentes aos antibióticos e outros tratamentos, o que significa que os medicamentos concebidos hoje perdem gradualmente a sua eficácia. Bem, neste artigo, usando cocientistas, eles foram capazes de descobrir uma grande descoberta sobre como as bactérias espalham essa resistência aos antibióticos. Aqui estão mais informações sobre o problema. Os pesquisadores estavam tentando entender como a resistência aos antibióticos se espalha tão rapidamente entre espécies de bactérias completamente diferentes. Até agora sabemos que a resistência é frequentemente transportada em elementos genéticos móveis chamados QFCs. São como pacotes especializados que passam de uma bactéria para outra. Mas geralmente esses pacotes são muito exigentes quanto às bactérias que contêm. E o que os cientistas não entendem completamente é como esses olhos do QFPIC foram capazes de alternar entre diferentes espécies com tanta facilidade. Bem, usando cocientistas, os pesquisadores encarregaram o sistema de encontrar o mecanismo por trás disso. Eles acabaram de dizer: "Ei, cocientista, aqui está um elemento genético estranho. Descubra como essa transferência de genes bacterianos realmente funciona." E em apenas 2 dias de revisão autônoma da literatura, reflexão e debate interno, os cocientistas geraram uma hipótese de primeira linha. Previu que esses CFPICIs interagem ativamente com diversas caudas de fagos. Em termos muito simples, essas caudas de fagos são essencialmente ferramentas de acoplamento semelhantes a vírus que se prendem e entram na bactéria hospedeira. A inteligência artificial levantou a hipótese de que esses elementos genéticos da FCPC sequestram as caudas dos fagos para expandir drasticamente a gama de espécies de bactérias que podem infectar. E é por isso que a resistência antimicrobiana pode se espalhar tão rapidamente entre diferentes espécies de bactérias. Novamente, lembre-se, não tínhamos esse conhecimento antes. Esta é uma ideia completamente nova que a inteligência artificial deduziu da sua compreensão da literatura científica. O mais notável é que a teoria da inteligência artificial correspondeu perfeitamente às descobertas de uma equipe independente de cientistas que descobriu isso em laboratório após meses de trabalho. Eles ainda nem publicaram nada sobre isso. Em contrapartida, a inteligência artificial conseguiu deduzir tudo isso em apenas 2 dias, o que é uma loucura. Isso prova que a inteligência artificial não está apenas regurgitando informações, mas na verdade apresentando ideias científicas completamente novas que funcionam agora. Até agora, o cocientista é bastante impressionante, mas atinge uma limitação rapidamente. Até agora, isso só pode sintetizar informações e apresentar hipóteses. O próximo grande passo na ciência da inteligência artificial envolve um sistema que possa realmente analisar os resultados uma vez que essas ideias sejam testadas em um laboratório e depois iteradas repetidas vezes. Precisamos de um sistema de inteligência artificial que possa trabalhar junto com os cientistas enquanto eles fazem experimentos e ajudá-los a iterar ainda mais. Atualmente, os cientistas têm que fazer muito trabalho pesado de laboratório. É confuso e intensamente físico. Você precisa coletar evidências, pipetar líquidos, cultivar as células e também escrever código para analisar uma tonelada de dados brutos. Tudo isso leva muito tempo, e é por isso que a maioria dos artigos científicos de biologia leva de meses a anos para publicar. Como podemos fazer com que a inteligência artificial também automatize essas etapas?
Então é aí que entra o próximo artigo. Então isso é chamado de sistema multiagente para automatizar a descoberta científica. E isso também foi publicado na Nature na mesma semana. Agora, este também é um sistema de agente chamado Robin. Mas é aqui que ele difere do cocientista do Google. Cocientista se concentra apenas na parte pensante da descoberta. Mas Robin é o que eles chamam de sistema de circuito fechado. Ele não apenas apresenta novas ideias, mas também interpreta dados brutos de experimentos de laboratório para refiná-los em tempo real. Portanto, este é um sistema de inteligência artificial que pode gerenciar todo o ciclo científico do início ao fim e continuar repetindo e iterando continuamente para encontrar novas direções ou se aprofundar. Vamos dar uma olhada nos bastidores do Robin. Assim, depende deste sistema de agentes especializados de inteligência artificial, mas cada um deles tem funções muito diferentes. Primeiro, temos o Crow, e sua função principal é realizar uma revisão bibliográfica precisa e concisa. Então é como o pesquisador. Se o usuário humano fizer uma pergunta sobre uma doença ou algo assim, Crow examina milhares de artigos científicos para encontrar resumos rápidos de como a doença funciona e quais testes de laboratório devem ser usados para estudá-la. Uma vez sugerido um tratamento ou medicamento específico, a informação é enviada para o próximo agente, denominado Falcon. Ele se aprofunda na literatura e escreve um relatório abrangente sobre esse medicamento. Analisa sua segurança, como funciona e riscos potenciais. Mas a verdadeira estrela do ecossistema Robin e o agente que o distingue fundamentalmente do cocientista é o terceiro agente, chamado Finn. É como o agente de análise de dados ou o parceiro de laboratório. Depois que um cientista humano testa as drogas em laboratório, eles simplesmente fornecem os dados brutos para Finn. E Finn pode então escrever seu próprio código para analisar esses números e criar gráficos para ver se o tratamento realmente funcionou. Ele escreve, depura e executa código de forma autônoma para analisar os dados brutos e não estruturados que vêm diretamente dos resultados do laboratório, o que geralmente é a parte mais brutal da prática científica. Esta é uma grande distinção que precisamos enfatizar. Uma coisa é a inteligência artificial ler um artigo publicado que já está bem formatado com gráficos e seções claramente escritas. É totalmente diferente e muito mais difícil analisar dados brutos de experimentos científicos e descobrir o que diabos está acontecendo. É notoriamente confuso e barulhento e pode ser altamente subjetivo. Dois cientistas humanos podem olhar para o mesmo conjunto de dados e tirar conclusões diferentes, o que o torna muito sujeito a erros humanos e preconceitos subjetivos. Então, como Finn lida com isso? Bem, os pesquisadores que construíram o Robin sabiam que se apenas pedissem a uma única instância de um modelo de inteligência artificial para analisar esses dados confusos, ele poderia falhar ou ter alucinações, ou fazer uma escolha subjetiva bizarra. Então, para garantir a precisão, eles deram ao Finn um projeto arquitetônico fascinante. Quando recebe dados brutos, ele não executa o Finn apenas uma vez, mas na verdade lança 8 instâncias independentes do agente Finn para analisar exatamente os mesmos dados em paralelo. É como pedir a 8 equipes de pesquisa diferentes e todas elas escreverem seu próprio código, todas limparem os dados à sua maneira e todas chegarem às suas próprias conclusões. Em seguida, as descobertas desses 8 agentes Finn são analisadas em conjunto usando um mecanismo de consenso. Em termos simples, a ideia só será aceita se a maioria dos agentes concordar com ela. Em outras palavras, se pelo menos 50% dessas ideias independentes chegassem à mesma conclusão. Este processo é super importante porque os dados científicos podem ser muito confusos e difíceis de interpretar objetivamente. Mas ao exigir um consenso, o sistema pode produzir resultados altamente consistentes e confiáveis. O que é realmente legal sobre o design é que ele é um loop infinito. Assim, as descobertas do Finn podem ser devolvidas ao primeiro agente Crow para gerar novas hipóteses e descobrir o que fazer a seguir. É um ciclo sem fim. Você pode continuar iterando continuamente com base nas descobertas do laboratório para, eventualmente, encontrar uma solução para seu problema específico. Agora, isso parece ótimo e tudo mais, mas a próxima pergunta óbvia é, claro, até que ponto isso realmente funciona na vida real? Vejamos algumas de suas descobertas impressionantes. Para provar que o sistema funciona de ponta a ponta, os pesquisadores deram a Robin um alvo enorme e complexo. Degeneração macular relacionada à idade seca, ou DAND, para abreviar. Agora, esta é uma doença devastadora e generalizada. É a principal causa de perda irreversível da visão no mundo desenvolvido. E é incrivelmente comum à medida que as pessoas envelhecem. Agora, atualmente, as opções terapêuticas são muito limitadas. Não existe tratamento altamente eficaz para isso. Portanto, precisamos desesperadamente de um avanço. Então os pesquisadores passam o volante para Robin e ele inicia a primeira rodada de seu ciclo iterativo. O agente Crow SC a vasta literatura sobre os olhos. E Robin levanta a hipótese de que um mecanismo celular-chave a ser atingido é algo chamado fagocitose do EPR. O EPR, ou epitélio pigmentar da retina, é uma única camada de células especializadas localizada na parte posterior do olho. E uma das tarefas diárias mais importantes é atuar como triturador de lixo para os olhos,
que é a etapa da fagocitose. Basicamente, ele limpa resíduos para manter os olhos saudáveis. A lógica de Robin parece simples. Se o triturador de lixo do RPG quebrar, o lixo nos olhos se acumula, torna-se tóxico e você fica cego. Em termos muito simples, essa é a progressão. Então a hipótese de Robin é: vamos encontrar drogas que façam o triturador de lixo voltar ao máximo. Robin usa seus agentes para sugerir 30 medicamentos seguros existentes que podem melhorar artificialmente esta etapa de fagocitose do EPR. Na verdade, até sugeriu como realizar o experimento para testar essas drogas. Então os cientistas humanos seguiram em frente. Eles conduziram fisicamente o experimento com as 30 drogas na vida real, mediram os resultados e, em seguida, alimentaram todos esses resultados de volta no sistema. Em seguida, os agentes da FIM tiveram que analisar esses dados e descobrir o que fazer a seguir. É aqui que a mágica acontece. FIM lança suas 8 instâncias paralelas. Ele escreve os scripts Python, limpa os dados, executa as comparações estatísticas e forma um consenso. Isso confirma que dos 30 medicamentos testados, um composto específico chamado Y27632 melhorou significativa e inegavelmente a fagocitose do EPR. As células comeram mais lixo. Ok, então é uma vitória sólida. A inteligência artificial descobriu que este medicamento funciona. Mas é por isso que Robin é maior do que parece, porque ainda não terminamos. Esta é uma conversa contínua. Robin pode olhar para a conclusão do consenso FIM e dizer: ok, sabemos que Y27632 fazendo as células comerem mais lixo G, mas como isso acontece? Qual é o mecanismo molecular? Para descobrir, sugerimos realizar um experimento diferente e mais profundo. É sugerido sequenciar o RNA dessas células tratadas para ver exatamente quais genes estão sendo ativados e desativados em resposta à droga. A equipe humana ouviu as instruções e extraiu o RNA e executou o sequenciamento na vida real. Depois conectou esses dados de volta aos agentes FIM para análise. Primeiro, é importante observar que visualizar dados de sequenciamento de RNA é realmente difícil porque é incrivelmente denso. Bem, FIM criou algo chamado enredo de vulcão, que se parece com isto. É basicamente um gráfico de dispersão complexo. E cada um desses milhares de pontos neste gráfico representa um gene diferente no genoma humano. FIM não está apenas procurando um ligeiro aumento na atividade. Está procurando os pontos que literalmente irromperam no extremo superior do gráfico, mostrando uma mudança massiva e inegável no comportamento. E a partir dessas parcelas de vulcões, FIM vê algo incrível. Descobre que um gene específico chamado APCA1 está trabalhando muito mais do que o normal. E este é realmente um grande momento de ahá. Veja, isso é totalmente inesperado e nada intuitivo. O trabalho do APCA é bombear o excesso de colesterol e gordura para fora da célula. Por que uma bomba de colesterol é importante para a cegueira? Bem, é porque já sabemos que o APCA interage diretamente com uma proteína chamada APOE, que é na verdade um dos principais fatores de risco genético para o desenvolvimento de degeneração macular. Então Robin não encontrou apenas uma droga aleatória que funciona. Usou dados brutos de DNA para descobrir um caminho totalmente inesperado e profundamente oculto que conecta a droga diretamente à causa genética da doença. É capaz de conectar os pontos em camadas totalmente diferentes da biologia. E ainda não terminamos. Lembre-se, isso é conversacional e iterativo, então podemos continuar nos aprofundando. Não se contenta apenas com o primeiro medicamento. Em vez disso, utiliza esta nova descoberta do APCA para pesquisar na literatura medicamentos melhores que possam atingir este caminho de forma mais segura ou eficaz. E surge com 2 novidades fascinantes. Riposutil e KL001. Vamos falar primeiro sobre Riposutil. Por que Robin escolheu este? Robin descobriu que o Riposutil já é um medicamento aprovado no Japão como colírio. Já está comprovado que é seguro para o olho humano. Então os pesquisadores voltam ao laboratório para testar o Madurodil. Eles testaram isso em células humanas reais com a doença, pegaram os dados e os alimentaram para fim analisar novamente. E os resultados foram notáveis. Riposutal superou dramaticamente o medicamento original. Foi mais potente na limpeza do lixo celular e significativamente menos tóxico para células humanas. Isso mostra o quão incrivelmente poderoso Robin é. Este não é apenas um chatbot onde você pode fazer perguntas pontuais. Você pode continuar repetindo seu ciclo para se aprofundar e encontrar mais e mais descobertas médicas. Agora, lembre-se que outra droga proposta por Robin é chamada KL001. E isso é igualmente extraordinário e ainda mais inesperado. Veja, este é um modulador de relógio circadiano. Em outras palavras, trata-se de um medicamento desenvolvido para mexer com o relógio biológico interno da célula. A questão é que nenhum pesquisador jamais publicou nada sobre o uso de uma droga do relógio circadiano para tratar a degeneração macular.
Parece absurdo superficialmente. Como essas duas coisas poderiam estar relacionadas? Mas Robin, rastreando e compreendendo o labirinto de interações genéticas, levantou a hipótese de que as proteínas do ritmo circadiano afetam diretamente a fagocitose. Lembre-se, este é o mecanismo de descarte de lixo. Então a inteligência artificial percebeu que esse mecanismo funciona basicamente de acordo com um cronograma. Se esse processo estiver falhando porque está fora do cronograma, um medicamento como o KL001 pode ajudar, estabilizando o relógio interno e, portanto, aumentando a capacidade da célula de limpar os resíduos novamente. Então, quando testaram o KL001 no laboratório, Robin estava certo. Aprimorou com sucesso a atividade de limpeza nas células do olho humano, que tratariam a degeneração macular. Mais uma vez, você pode ver aqui que ele validou um tratamento completamente novo para uma doença humana importante que pode causar perda de visão. Os humanos nunca tinham pensado neste tratamento antes. O que se destaca em todo esse processo multirodada é a beleza do loop. É uma conversa verdadeiramente dinâmica. É como trabalhar ao lado de pesquisadores. Robin teve uma ideia. Os humanos conduziram o experimento e enviaram os dados para Robin. Robin então aprendeu com os dados, descobriu um novo mecanismo e voltou com uma ideia fundamentalmente melhor. E o ciclo se repete continuamente. É o método científico real, totalmente automatizado e operando a uma velocidade que os humanos sozinhos simplesmente não conseguem igualar. E já que estamos no tema velocidade, vamos falar sobre economia aqui, porque é impressionante. Se olharmos para o tempo de análise de tarefas detalhado no artigo, um cientista humano tentando fazer exatamente o que Robin fez, lendo 551 artigos especializados, gerando hipóteses com base neles, planejando o experimento físico e, em seguida, escrevendo meticulosamente o código para analisar os dados brutos. Seriam necessárias cerca de 400 horas de trabalho cognitivo intenso e focado. Isso é quase meio ano de trabalho em tempo integral para um cientista humano. Mas e Robin? Sintetizou esses 551 artigos em apenas cerca de 30 minutos. Concluiu todo o ciclo, incluindo vários experimentos e análise de dados em menos de 2 horas. E o custo de computação para tudo é de apenas $10,76. Pense em como isso é loucura. Imagine gastar 400 horas fazendo alguns dos trabalhos científicos mais difíceis e complexos e reduzi-los para apenas 2 horas. E só custa o preço de um almoço fast food. Tudo bem, isso resume esses 2 artigos. Espero que você veja o quão impactantes eles são. Inteligência artificial não é mais apenas um chatbot que pode responder perguntas simples ou ajudá-lo a resumir coisas. Já está fazendo descobertas científicas completamente novas e o ritmo só está aumentando. Em apenas uma semana, tivemos 2 artigos científicos separados mostrando agentes de inteligência artificial conduzindo pesquisas de forma autônoma e descobrindo descobertas médicas. Tratamentos para câncer, cegueira, resistência antimicrobiana, fibrose hepática e muito mais. Estamos bem no meio da aceleração e ela só vai ficar cada vez mais rápida. Portanto, você pode esperar uma explosão de inteligência, conhecimento e descobertas científicas além do que você pensa ser possível. O futuro é super emocionante. E se há uma coisa que você deve tirar disso, é não morrer. Porque acho que os próximos anos serão absolutamente selvagens. Espero que você tenha gostado deste vídeo e me diga nos comentários abaixo o que você achou dele. Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas de inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.